Gêneros dessegurados do INSS, dando continuidade aqui a refletir sobre os assuntos trazidos pela IN 128. Existem alguns conceitos que é muito importante nós termos bem claro na nossa mente. E logo lá no início da instrução normativa, ela traz esses conceitos para o servidor do INSS. E que nós vamos aqui refletir. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre, basicamente, os gêneros de segurado do INSS. E dentro dos gêneros, nós temos as espécies. Então, nós temos, basicamente, dois gêneros de segurados do INSS. É o segurado facultativo e o segurado obrigatório. Dentro do segurado obrigatório, nós temos segurado empregado, empregado doméstico, segurado especial, trabalhador avulso e contribuinte individual. São 5 espécies dentro desse gênero de contribuinte obrigatório. E mais à frente nós vamos avançando e vamos falar de cada um dessas espécies do gênero de segurado obrigatório. E aqui desse lado nós temos os segurados facultativos. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse espécie de segurado facultativo. Veja, segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, ele não exerce nenhuma atividade remunerada, mas quer contribuir para o INSS, para que possa, então, ter acesso aos benefícios do INSS. Então, veja, aqui a questão é o seguinte, do segurado facultativo. O principal aqui, ele não exerce atividade remunerada. Ele pode exercer uma atividade profissional? Pode, mas não pode ser remunerada. Isso é muito comum, por exemplo, existem várias pessoas que prestam serviços voluntários a entidade, uma instituição beneficente. Ela vai lá todos os dias na entidade. Ela trabalha, só que é um trabalho voluntário. Ela é presidente de uma instituição, está lá todos os dias trabalhando. Ou ela faz alguma atividade ali dentro de uma instituição beneficente. Só que ela não tem remuneração, é um trabalho voluntário. Lógico que a remuneração dela é pelo trabalho prestado, né, pela satisfação de estar ajudando as outras pessoas, mas remuneração ela não tem do ponto de vista jurídico. Então ela não recebe remuneração. Então ela trabalha, ela tem uma atividade, mas a atividade dela não é remunerada. Então ela não é uma contribuinte obrigatória do INSS, é uma contribuinte facultativa. Se essa pessoa, se essa atividade dela não é remunerada, ela não exerce mais nenhuma outra atividade remunerada, que seja remunerada, ela então é uma segurada facultativa. Ela pode contribuir na qualidade de segurada facultativa para o INSS. Outro exemplo interessante aqui de segurado facultativo é em relação a sócio de uma empresa. Então, uma empresa, nós temos dois tipos de sócios. O sócio administrador e o sócio cotista. O sócio administrador é aquele que vai lá na empresa, trabalha todos os dias, tem uma função, tem uma atividade dentro da empresa, ele é dono da empresa, ele é sócio, só que é um sócio administrativo, ele trabalha na administração diária ali da empresa. Então ele tem uma remuneração, e a remuneração dele é através do prolabore mensal, que ele recebe em retribuição, em remuneração do serviço que ele presta na empresa. Então ele é um contribuinte obrigatório. Mas vamos supor que ele seja um sócio da empresa, mas é sócio só cotista. Cotista é aquele sócio que não tem nenhuma atividade diária na empresa. Muitas vezes ele nem vai à empresa. Ele tem somente uma cota à parte, onde ele recebe lá no final do exercício um percentual, que é o dividendos. Então a empresa tem um lucro líquido no final do exercício, esse lucro líquido ele é dividido entre os sócios, inclusive do sócio cotista. Isso que ele recebe, esse sócio cotista, não é considerado remuneração.
Então vamos supor que eu sou sócio cotista de uma empresa. Eu não trabalho lá na empresa. Eu só tenho uma cota à parte, eu recebo lá os dividendos no final do exercício. Esses dividendos não é considerado remuneração para fins previdenciários. Vamos supor que eu somente sou sócio dessa empresa, sócio cotista, e não exerço nenhuma outra atividade remunerada. Nesse caso, eu sou um contribuinte, eu posso ser um contribuinte facultativo do INSS. Isso é muito interessante, principalmente para quem vai fazer um planejamento previdenciário. A pessoa ela é um empresário, precisa verificar o seguinte: qual que é a atividade dele, qual que é o vínculo que ele tem com a empresa? É sócio administrador? Ele tem um prolabore, então a sua contribuição para o INSS é sobre o seu prolabore. Não, ele é só sócio cotista, ele recebe só lá os dividendos. Bom, se ele não exerce nenhuma outra atividade remunerada, ele então é um contribuinte facultativo do INSS. E nos próximos vídeos, nós sabemos dos gêneros, nós vamos falar um pouco das espécies dos segurados obrigatórios e como que se dá esse vínculo, como que se dá o vínculo do segurado obrigatório e do segurado facultativo, como que ele inicia esse vínculo com o INSS. Forte abraço.